dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast On Smash USA, o podcast que te ensina a dominar o mercado americano e ter ele aqui, ó, na palma da sua mão. Eu sou a Manu e é um prazer ter vocês com a gente mais uma manhã. Bom dia, eu sou a Giovana. Estou muito feliz de ter vocês aqui mais essa manhã junto com a gente. Eu tenho certeza que a conversa que a gente vai ter hoje, você nunca escutou. Hoje a gente está com um convidado muito especial, o Antônio Kaupert. Ele é o responsável pelo SECOM, que é o setor de promoção comercial e investimentos do Consulado Geral do Brasil em Atlanta. Seja muito bem-vindo, Antônio. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, o prazer é todo meu e é uma satisfação enorme poder transmitir as informações que com certeza vão ser de muito interesse para o seu público. Com certeza. Antônio, já aproveitando para a gente conseguir entender melhor de qual maneira os órgãos governamentais, assim como o Consulado Geral do Brasil em Atlanta, como o SECOM, que você estava explicando para a gente, até um pouquinho antes da gente começar a conversar de fato, como que ele consegue auxiliar os negócios a se internacionalizarem no território americano? Muito bem, o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, possui esse setor comercial, de promoção comercial e investimentos, organizado mundialmente, globalmente, né, em mais de 100 escritórios no mundo inteiro com a mesma finalidade. Estão em mais de 80 países e os Estados Unidos hoje, sem dúvida, são o mais importante. Só nos Estados Unidos são 9 escritórios e mais de 100 em todo o mundo. No nosso caso, o SECOM aqui de Atlanta, ele é responsável por uma jurisdição de 5 estados: Alabama, Carolina do Sul, Geórgia, Mississippi e Tennessee. Então, tudo o que acontece de comércio e investimento envolvendo esses 5 estados e o Brasil é centralizado neste SECOM. Legal. Esse serviço é prestado para o empresariado brasileiro, né? Normalmente em forma de consultas, feitas ou pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação, por telefone, por fax, por e-mail, e também encaminhadas diretamente pelo Itamaraty, né? Então, um dos objetivos principais dos SECOMs e do nosso SECOM é a promoção de oportunidades de investimento e atração de capital estrangeiro para o Brasil. Uhum. Importantíssimo, né? Eu acredito que muitos empresários não sabiam dessa informação e hoje, tendo sua presença aqui, vão conseguir entender um pouquinho como ter um apoio, né, por parte do consulado, por parte do governo do seu país, no momento de se internacionalizar, que é fundamental. Os empresários se sentem perdidos, de certa maneira, nesse início, nesse pontapé inicial, e um setor como esse é fundamental para que eles possam se desenvolver com informações oficiais que vão ajudar esse crescimento, né? Muito obrigada, Antônio, por estar com a gente hoje. E eu acho que agora a gente podia passar para um mais detalhado de quais são os serviços e recursos que o consulado consegue oferecer para auxiliar essas empresas brasileiras que estão nesse processo de internacionalização. Sem dúvida. Eu esqueci até de comentar que esses serviços são totalmente gratuitos, né? Não existe nenhuma cobrança de nenhum tipo de taxa ou custo de serviço, né? Ele já se encontra pago através da tributação que existe no Brasil. Falando sobre os serviços, o que a gente normalmente oferece, né? Eu tenho relacionados aqui os principais. Sem dúvida nenhuma, o principal, o mais importante de todos é o atendimento às consultas comerciais que a gente recebe. Então, o SECOM tem acesso a bancos de dados normalmente não acessíveis para o empresariado brasileiro ou para o público em geral. São bancos de dados oficiais do governo americano, da alfândega e de órgãos privados também, que o Itamaraty oferece assinatura para o SECOM de forma global, né, como Dun & Bradstreet, entre outros bancos de dados que fornecem informações de mercado
e de clientes, de potenciais clientes, e para qualquer tipo de informação que seja exigida, né? O SECOM também, nesses bancos de dados, a gente identifica os clientes, potenciais clientes, consegue vislumbrar o tratamento tarifário, tratamento não tarifário, volumes de importação, regulamentação de acesso, canais de distribuição e também avaliações sobre as empresas estrangeiras e contatos dos exportadores brasileiros. Ou seja, um universo muito grande de informações que são realmente importantes para qualquer empresa que deseje se internacionalizar ou mesmo simplesmente exportar os Estados Unidos. Perfeito. Eu acho que, assim, né, é muito interessante a maneira com a qual o consulado consegue ser atuante e colaborar com a internacionalização de empresas de diferentes segmentos, né? A gente sabe que o Brasil, ele é muito rico no sentido de empreendimentos. O brasileiro tem uma facilidade no processo do empreender, porque aqui, quando a gente trata de país Brasil, a gente trata de negócios bastante disruptivos também, seja na área da indústria, seja na área da tecnologia, a gente também consegue levar diferentes formatos de negócios para os Estados Unidos, porque ali sim a gente consegue ver novas potencialidades, ver outras maneiras de aplicar um negócio de uma maneira diferente, com uma cultura diferente, né? Quando a Sem gente fala a dúvida. respeito de empreender, a gente também fala a respeito de desafios, né? Os desafios que o empreendedor vivencia dentro do Brasil potencialmente vão ser desafios diferentes do que eles vai encontrar, né? Do que aquele empreendedor vai enxergar dentro do mercado americano. Você consegue comentar para a gente um pouquinho mais desses desafios enfrentados pelas empresas brasileiras no momento de se internacionalizar no mercado americano e como que o consulado consegue contribuir dentro desse Sim, processo? sem dúvida. Só complementando as atividades, só gostaria de mencionar que começa com a exportação, né? Conhecimento de mercado, conhecimento da legislação, né? Depois ele tem sequência com atendimento a reclamações comerciais, que também é função do SECOM, né? Qualquer dificuldade comercial que exista entre uma empresa brasileira e um cliente aqui nos Estados Unidos, o SECOM também intermedia, né, esse contato para a solução desses problemas. Também envolvido a atração de investimentos, empresas que desejam investir, no caso aí a internacionalização, e da mesma forma que empresas americanas da jurisdição, que a gente também incentiva e divulga oportunidades para a capital internacional entrar no Brasil. A gente também organiza a participação brasileira em feiras internacionais. Também tem um portal coordenado pelo Itamaraty, chamado Como Exportar. Ele integra um guia chamado Guia de Comércio Exterior e Investimento e Invest Export Brasil. Todos esses detalhes são encontrados no nosso site do consulado. Tem uma seçãozinha chamada SECOM, onde todos esses aspectos estão detalhados. Além disso, também o SECOM organiza missões empresariais brasileiras no exterior, organiza missões compradoras e investidoras no Brasil, conforme eu acabei de comentar, né? Uma vez que essas organizações, esses investidores são organizados, a gente pode organizar essas missões para o Brasil. Também elaboramos pesquisas de mercado, a pedido, geralmente, de associações comerciais e setoriais, e, no caso das empresas brasileiras que desejam exportar, também existe esse Guia de Comércio Exterior e Investimento, onde as empresas podem se cadastrar e ficar expostas numa vitrine para que o público americano conheça quais são os produtos e empresas
que existem no Brasil com interesse em exportar para cá. Finalmente, também o aspecto turístico é envolvido pelo SECOM, onde a gente também divulga destinos turísticos. E, finalmente, cooperação com câmaras de comércio, que nós vamos entrar em detalhe mais para frente. Nessa cooperação com as câmaras de comércio, existe um destaque grande que eu quero dar para o Guia do Empreendedorismo, Oportunidades do Sudeste dos Estados Unidos. Isso a gente pode detalhar na hora que a gente comentar as parcerias. Legal, Antônio. Eu acho que realmente todos esses serviços, cada um deles vale a pena, né? Você que está aqui escutando a gente hoje e já está no processo de internacionalização ou já tomou essa decisão ou está um pouquinho inseguro, entre em contato com o consulado do condado no qual você vai se internacionalizar. Tenha acesso a essas informações, porque é muito importante, a gente sempre frisa o ponto de entender o mercado, entender onde você está pisando, com quem você está falando, e ter alguém que é da sua terrinha, do seu coração ali, que fala em português com você e que vai estreitar o seu contato com essas possíveis empresas parceiras, possíveis clientes, possíveis prospects, alguém que já entende o território no qual você está se colocando, receber essas informações, colocar tudo isso dentro do seu business plan, colocar tudo isso dentro do seu plano de operação, trabalhar até em conjunto, pedir dicas. O consulado tem essa expertise, esse setor, o SECOM, ele consegue dar para você um panorama tão amplo, e eu acho que muitas vezes as empresas até se esquecem desse papel fundamental que esse órgão governamental tem. Então, excelente, Antônio, você citar todos esses serviços aqui. Você que hoje quer se internacionalizar, entre em contato com o consulado do seu condado, com o SECOM, porque você vai ter uma diferença enorme dentro do seu plano, você vai conseguir dar aquele passinho com mais segurança, né? Exatamente. E a gente também sabe da importância, né, no processo de internacionalização de fazer um business plan bem elaborado, né, Manu? Então, todas essas informações que o Antônio está trazendo hoje, eu tenho certeza que no momento de trazer isso para a aplicabilidade do teu negócio, vão ser o diferencial para você, de fato, criar um negócio que a gente chama de antifrágil. Um negócio que vai perdurar e vai ter sucesso num outro mercado com uma outra cultura. Realmente, quando se fala num plano de negócio, é um dos capítulos importantes do nosso Guia do Empreendedorismo. Ele mostra e direciona para todas as etapas que devem ser cumpridas aí para a elaboração de um plano de negócio para que se obtenha sucesso no empreendimento. Então, não deixe de baixar, é gratuito esse guia, está disponível no nosso site também. Ele tem uma série de informações fundamentais aí para que o brasileiro consiga entender melhor como é a nossa realidade aqui nos Estados Unidos. Exato, eu acho que a gente pode continuar aí pegando esse gancho das dificuldades enfrentadas, né? No momento em que você, por mais que você tenha um negócio já estabilizado no Brasil, a gente vê vários casos de empresas que já estão atuando há 20 anos no Brasil, já tem essa expertise no que oferece, no produto, na solução, mas no momento de exportar ou de se internacionalizar, enfrentam várias dificuldades. Então, Antônio, um pouquinho da sua experiência aí no contato com essas empresas, quais são as principais dificuldades e como o consulado pode auxiliar nesse processo, trabalhando essas dificuldades? Sem dúvida. Isso que eu vou comentar vale não só para os Estados Unidos, como qualquer outro país do mundo. O brasileiro pode se considerar especialista em Brasil, porque empreender no Brasil não é para qualquer um. Agora, empreender no exterior pode ser mais fácil, desde que sigam alguns requisitos. As dificuldades principais que a gente observa, primeiro, sem dúvida nenhuma, idioma. O idioma do país que se quer internacionalizar, no caso do inglês, muita gente acha que fala inglês, mas na hora do aperto aqui, na hora da realidade, é completamente diferente. Então, o idioma é uma barreira importante que precisa ser superada. Isso é possível através do aprendizado. Então, quando se quiser internacionalizar aqui nos Estados Unidos, designe uma pessoa que tenha o domínio do idioma ou aprenda o idioma.
antes de vir para cá, porque o americano é monolíngue e nem o inglês fala corretamente. Então, idioma é muito importante, é o primeiro. O segundo ponto são os costumes e as diferenças culturais que existem. É muito diferente. E isso só se adquire estando aqui, conhecendo e estando fisicamente aqui e tendo contato com as pessoas, com os nativos, né? Mesmo os nativos têm inúmeras diferenças. Os Estados Unidos é um país multinacional, tem representantes de todos os países e culturas do mundo, além da cultura americana. Terceiro ponto que eu destaco é a parte dos aspectos da legislação fiscal e tributária. O Brasil tem um conjunto enorme de leis e impostos bastante complicados. O dos Estados Unidos, não vou dizer que é mais simples, embora seja, mas é diferente. Então, é importante que se conheça esses aspectos da legislação para que você possa abrir sua empresa, seguir a legislação local sem ter problemas, né? Porque os problemas aqui vão acontecer se você ignorar. E o principal, que é a parte de impostos. Os impostos são relativamente simples, mas são diferentes. Então, é necessário que se conheça esses aspectos. Pelo menos se conheça, não precisa ser especialista, né? Uma grande parte dessas informações é contemplada no nosso guia também. E, finalmente, conhecer o mercado. O mercado é talvez o mercado mais comprador que existe no mundo, né? É o maior mercado de consumo que existe no mundo, é aqui dos Estados Unidos. Então, o americano compra qualquer coisa, desde que seja bom e o preço seja competitivo. Não tem muita fidelidade, né? Curiosidade. Se você mostrar um produto competitivo a um preço justo, razoável e competitivo, você vai ter sucesso sem dúvida nenhuma. Então, resumindo, esses são os pontos mais importantes aí das dificuldades que as empresas brasileiras têm quando se aventuram para a internacionalização aqui nos Estados Unidos. Maravilha. Esses pontos são pontos que a gente vê como, de fato, né, cruciais. Se você consegue colocar esses pontos no teu radar, saber que eles são uma das grandes diferenças que você vai encontrar no momento em que você começa a planejar um negócio para fora, você já consegue antever que isso não esperar que isso se torne de fato um problema, mas se você já colocar isso como uma meta de se solucionar, né? O Antônio comentou bastante ali a respeito das questões legais e para a gente como empresa, né, nós como OnSmash e também outras empresas que a gente já conversou aqui no podcast, a gente sabe que esse é um dos pontos que mais traz assuntos, de fato, justamente por entender que os Estados Unidos, dentro desse ponto específico, é consideravelmente diferente do Brasil. Você vai estar atuando não somente em pontos que são diferentes em questão de legislação, questão tributária, mas até na maneira com a qual ele se aplica para as empresas de forma geral. Puxando esse gancho, Antônio, com relação às questões tributárias, questões fiscais, de qual maneira o consulado consegue trazer esse apoio para o empreendedor, trazendo essas orientações, de qual forma ele consegue trazer essa relação para facilitar esse processo. Vocês conseguem, muitas vezes, trazer isso para o empreendedor, falar, olha, observa ponto X, ponto Y, como é que funciona essa relação com o empreendedor? Bom, existem características aí genéricas, gerais, né? Essas gerais são contempladas no guia que eu já comentei, mas certamente cada setor, cada produto, cada tipo de produto, cada setor de atividade tem também uma legislação e uma exigência específica. Nesse caso, é recomendável que o empreendedor brasileiro recorra a um serviço privado aí para identificar os detalhes de cada produto, de cada atividade. Isso a gente também recomenda através de uma das parcerias que a gente tem com a Câmara de Comércio.
Então, a Câmara de Comércio, sim, reúne profissionais liberais, empresários e representantes de todos os setores aí que podem dar esse tipo de assistência. Exato, né, Antônio? É bem aquilo de você não precisa saber tudo, mas se você conhecer alguém que sabe, já facilita o seu processo. Então, Exato. ter um amparo, né, dos órgãos oficiais, e até eu acho que esse ponto é importante a gente comentar em relação às parcerias, né? Então, o consulado, em parceria com a Câmara de Comércio e em parceria com órgãos governamentais, a gente sabe que cada distrito nos Estados Unidos, cada estado, cada cidade tem a sua lei no que se refere tanto à questão regional, como no que se refere à questão do serviço ou do produto que você está oferecendo. Então, são detalhes muito específicos que precisam ser levados em consideração, e ter um amparo por alguém que entende é essencial para que você não tropece nessa pedra e ela não fique maior do que ela realmente é, né? Então, realmente, essa parceria faz todo sentido, saber que você tem um amparo, porque nesse momento de internacionalização, ter um amparo de quem conhece a sua cultura e também conhece a cultura americana faz toda a diferença, né? E nesse sentido, Antônio, eu queria que você comentasse um pouquinho quais são os benefícios, né, dessas empresas brasileiras em ter esse apoio do consulado, da Câmara de Comércio. Então, até se você quiser contar um case, né, falar de um exemplo de alguma empresa ou de algum case que realmente vocês acompanharam nesse processo e hoje estão muito bem. Perfeito. Como assim? Só tem um destaque antes que eu queria fazer com relação às parcerias, onde a Câmara tem um papel fundamental. O segundo papel fundamental também que nós temos é um relacionamento e um braço extensor aí da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a famosa Apex Brasil. Ela tem representação aqui nos Estados Unidos, tem escritórios na Flórida e na Califórnia. Então, ela oferece também serviços de consultoria, pesquisas de mercado, programas de incubadoras para startups, rodadas de negócios com as empresas americanas. Inclusive, oferece instalações para quem quiser dar início às atividades, o escritório com comunicação, internet. É muito importante. A maioria das empresas que se internacionalizaram começaram com o apoio também da Apex Brasil, né? E agora, sim, entrando na resposta à sua pergunta, né? O que as empresas principalmente se beneficiam de todos esses serviços? Resumindo, elas passam a identificar de uma forma bem mais fácil e bem mais rápida o melhor caminho que o processo seja bem sucedido, além de reduzir as chances de erro. Então, a gente tem conhecimento de muitas empresas aí que não recorreram a esses serviços, que quiseram fazer por conta própria, infelizmente não foram bem-sucedidas, com barreiras de idioma, com barreiras de falta de conhecimento e de informação da legislação, falta de conhecimento de mercado. Então, aí sim, elas descobrem esses caminhos e passam a utilizar esses serviços gratuitos. Volto a ressaltar, né, que não tem custo nenhum para que as empresas possam ser bem-sucedidas. Nós temos alguns casos, por exemplo, na nossa jurisdição, nós temos mais de 70 empresas brasileiras representadas aqui nos 5 estados da Geórgia. E na maioria dessas 70 empresas, o SECOM teve participação nessa internacionalização, seja no início do processo ou na manutenção e crescimento dessas empresas já instaladas aqui na jurisdição do consulado. Como destaque, a gente pode mencionar, tem algumas que a gente não pode ainda, mas as que a gente pode citar, né? Tem exemplos como empresas tipo a Forquímica, que está dedicada a fertilizantes, tecnologia de fertilizantes, a Casex, que lida com equipamentos médicos, produtos de medicina, e a New Drop, também, que é uma tecnologia para o agronegócio, né? Entre outras empresas que a gente não pode mencionar.
Uhum. Esse spoiler a gente não vai poder dar. Não agora. Mas então, Antônio, realmente, né, eu acho que é uma alegria muito grande da parte, né, de vocês, de realmente ver esse desenvolvimento dessas empresas que tiveram o auxílio por parte do consulado e hoje estão ganhando o mercado americano. Então, cases, né, até se você quiser comentar um pouquinho sobre o processo de alguma delas, né, ou, enfim, da maneira como foi, né, esse crescimento gradual, né? Resumindo, é exatamente o que nós comentamos. Começa com o contato, primeiro com o mercado, para conhecer quais são os potenciais clientes, quais são os potenciais importadores. Geralmente começa com importação ou exportação do Brasil para cá. E aí sim o negócio prospera, aumentam, e aí gera interesse em, não, poxa, em vez de só vender, eu quero estar aí, né? Então, aí começa esse conhecimento das regiões mais indicadas, tem incentivos por parte do governo estadual, cada estado tem, como se fala, cada estado é independente no quesito a essa parte comercial. Então, tem incentivos, tem regiões prioritárias onde o Estado quer desenvolver. Geralmente, isso é relacionado a aumento de demanda de mão de obra. Então, tem regiões que estão com oferta de mão de obra, então é lá que o governo vai dar incentivo para a instalação. Alguns setores principais, destaco tecnologia, indústria e comércio e serviços, já tem história dentro desse contexto aqui na nossa jurisdição. Em tecnologia, principalmente na área financeira, fintechs, né? Empresas de fintech, empresas de inteligência artificial e empresas de big data já estão bem instaladas e bem-sucedidas em franco desenvolvimento. São empresas brasileiras. No setor de indústria e comércio, nós temos desde grandes empresas aeronáuticas, né, como a Embraer, armamentos como a Taurus, autopeças, né, onde tem o setor de autopeças tem um potencial muito grande de mercado, porque são estados onde estão sediadas empresas de manufaturas de carro, né, de veículos. Biocombustíveis, café, carne e derivados, cerâmica, cosméticos, equipamentos e produtos agrícolas, fertilizantes, como eu já mencionei, produtos médicos, plásticos, biotecnologia, é muita coisa, gente. Biotecnologia, produtos químicos, farmacêuticos, veterinários, madeira e seus subprodutos. Mercado PET está em franco desenvolvimento, está explodindo. O Brasil descobriu esse mercado, né? Então está se expandindo, está iniciando exportações em volumes significativos, né? Possibilitando, inclusive, a instalação dessas empresas aqui. Motores e sistemas elétricos, como é o caso antigo já da WEG, está aqui na nossa jurisdição, é uma das 10 maiores empresas do Brasil, está aqui já há mais de 50 anos, né? Indústrias metalúrgicas, mineração, onde se destaca também pedras decorativas. O Brasil domina essa cadeia, desde as minas, geralmente do Espírito Santo, até a instalação nas residências. Toda essa cadeia é brasileira, todos os profissionais são brasileiros. Indústria de vestuário, indústria têxtil, finalmente. Ou seja, são inúmeros setores de atividades que o Brasil já está com o mercado reconhecido e consolidado aqui. E finalizando com o setor de serviços, onde consultorias, serviços de engenharia, vendas e intermediação comercial, RH, né? Consultorias em recursos humanos, consultorias em gestão, armazenamento e transportes. Tudo isso já tem representação brasileira aqui nos Estados Unidos de uma forma bem consolidada. Então, está aí o mercado aberto para as empresas brasileiras que tiverem interesse. Os Estados Unidos é um cenário perfeito para o crescimento. Maravilha. Perfeito, Antônio.
Eu acho que com essa fala, os nossos ouvintes conseguiram abrir os olhos e eu tenho certeza que em um desses citados você se enquadra, de alguma maneira você se enquadra, né? Então E você se que não está aí se escutando. enquadra, com certeza teve uma ideia, né, Manu? Já teve alguma ideia, porque assim, que episódio mais rico, que presença importante, né? Trazer o consulado como uma referência mesmo para dar a mão nesse processo inicial. Então, agora, Antônio, a gente quer finalizar com um extra, um spoiler aí para o pessoal, porque a gente sabe, né? Hoje, terça-feira, amanhã, a gente vai ter um evento muito especial. Vocês podem acompanhar o link aí certinho na nossa biografia, na biografia do Instagram, @unsmash.us, um evento com o tema Do's e Don'ts no processo de internacionalização. É um spoiler aí, um spoiler do episódio aqui, mas você que está acompanhando nas redes sociais, você já com certeza já reservou seu sítio online para participar desse evento. Consulado, em parceria com a Câmara de Comércio, a Unsmash US e a Connect Solutions, estamos promovendo esse evento para você que tem dúvidas nesse processo de internacionalização, quer aprender com cases de sucesso para você estar presente e acompanhar o desenvolvimento de empresas maravilhosas brasileiras que já passaram por esse caminho das pedras e hoje estão aí ganhando o mercado americano em diversos setores. Então fica aí a chamada desse evento, né, que teve a participação especial do consulado apoiando, além da Câmara de Comércio. Reserve o seu sítio online e esteja presente com a gente amanhã no nosso evento Conexão Brasil USA. Exatamente, vai ser um prazer imenso. O grande objetivo desse evento é, de fato, trazer para vocês aquilo que muitas vezes gera dúvida, aquilo que muitas vezes gera anseio e preocupação, pelas vozes daquelas pessoas que já trilharam esse caminho para tentar facilitar justamente esse trabalho que o consulado, que a Câmara de Comércio traz diariamente para o empreendedor que busca internacionalizar, facilitar o caminho. E esses eventos, eles têm esse objetivo, facilitar o teu caminho. Antônio, a gente quer agradecer imensamente pelo teu tempo, pela tua disposição. Essa conversa, para quem soube pegar uma sacada, eu tenho certeza que já valeu, porque foi uma conversa muito, muito rica. A gente agradece em nome da Unsmash esse episódio, ele com certeza trouxe luz e trouxe uma amplitude de possibilidades para quem almeja internacionalizar e empreender nos Estados Unidos. A gente agradece muito e a gente já convida você, tanto com o convite que a Manu deixou aqui no ar, para que você entre ali no link e reserve seu sítio, mas também fica ali o nosso convite para o nosso próximo podcast, que na semana que vem vai estar imperdível. Bom, eu que agradeço a oportunidade aí essa oportunidade de estar colocando aí em público tudo aquilo que a gente tem a possibilidade de oferecer para o empreendedor brasileiro e me coloco à disposição para o que vocês precisarem aí no futuro. Muito obrigada, Antônio. Esse episódio foi excelente e vocês vão acompanhar muitas novidades vindas aí do consulado, da Unsmash nesses próximos meses. Um abraço, bom dia para vocês, nos vemos amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.